Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a Júlia aqui do canal Juveiga Suculentas e esse vídeo hoje vai ser de algumas manutenções em uns vasos, gente. Tá precisando alguns vasos ser mexido aqui, tirar matinhos, às vezes tá faltando terra, então eu vou fazer algumas manutenção aqui, fazer algum replante também. Mas espero que vocês gostem, gente. Tem uns vasinhos bem bonitinhos aqui que vocês vão gostar de ver. Então, acompanha aí, gente. Então, é bem fácil de mexer. É gostoso tá mexendo, tirando esses matinhos, tirando as folhas. Às vezes a gente não tem tempo, né, de ficar mexendo, né? Mas é muito bom a gente tá pondo a mão na terra. É desestressante. A gente fica, nossa, muito bom. Então, hoje vai ser o vídeo agora tirando fazendo essas manutenção nessas plantas, gente. Ela tá bem bonita. Esse vaso aqui, ele é todo da Echeveria elegans. É uma planta muito bonita. Às vezes ela fica com as tonalidades meio coloridinha. Como tá com falta de sol, gente, ela não tá colorida. Ela tá bem verdinha, mas mesmo assim o vaso tá bem bonito. Bem cheinho. Essa é uma planta que ela tem muita facilidade de brotação. Ela brota bastante, sem necessidade da gente fazer poda, da gente... Nem precisa pôr folhinha para brotar, né? Que ela brota também por folha, né? Mas a facilidade que ela tem de ter brotação no tronco é muito bom. Só o vasinho bem limpinho. Mas dentro, tá vendo como ela tá meio com pouca terra? Eu vou aproveitar, já vou adubar elas. Elas estão em dormência agora no inverno, né? Mas não tem perigo, não. Pode adubar um pouquinho, né? Aproveitar que eu tô fazendo as limpezas, que às vezes a gente deixa passar e esquece, né, de adubar. Então, vou aproveitar, vou fazer uma adubaçãozinha aqui e repor um pouquinho de terra que ela tá faltando. Tá meio baixo a terrinha do vaso e eu vou colocar aqui, gente. Essa terra preparada já é pronta, compro o substrato pronto. Eu já mostro daí no próximo replante, eu já mostro qual que é a terra que eu uso, né, de cactos e suculentas. Às vezes eu ainda coloco um pouco mais de carvão, mas eu não tô tendo carvão, então eu vou com a terra que eu tenho. Só fazer um pouquinho dessa reposição de terra. Elas gostam muito da gente mexer, só de estar tirando as folhas, colocando um pouquinho de terra aqui, elas dão um up na planta, então elas parece que ela vê que mexeu, aí ela começa a se sobressair, começa a crescer um pouquinho mais. Então, só esse pouquinho de terra que a gente põe nelas já é o suficiente para ela dar, como diz, uma acordada. É muito bom a gente estar mexendo. E eu gostei do vasinho, tá bem bonitinho esse vaso, bem cheinho. E o próximo agora é uma taça, tá bem bonita, gente. Essas plantas aqui tá bem coloridinha. Esse vaso toma bastante horas de sol, apesar também que não tá tendo sol ultimamente, mas ela continua colorida. Mas o sol, quando aparece, toma bastante sol esse vasinho. Então, tá com bastante folhinha seca, então a gente vai tirar as folhinhas desse vasinho aqui. Ah, é muito bom a gente tá tirando. Aqui tem a Echeveria Pretty Pink. Tem a Tiny Burger. Tem umas 3 plantinhas diferentes aqui. Uma eu acho que é a Lia. Essa maiorzinha branquinha é a Lia. Essa que eu tô limpando aqui é a Pretty Pink. Então, são bem bonitinhas essas plantinhas. Foi um vaso praticamente de plantas mais brancas, né? Já tá com coloração mais rosinha. Essas 3 de cá aqui é a Tiny Burger. Mas elas estão bem bonitinhas. Acabei quebrando uma roseta ali que tava caidinha, mas não tem problema não, que eu replanto ela em outro vaso. Então, vai ficar assim, esse vasinho. Então, sem problema nenhum. Tá bem bonitinho, compacto. E é somente a limpeza que eu fiz nelas. Olha só, essas é a Tiny Burger. Como ela tá bonitinha, colorida, gente. Resolvi adubar ela mesmo. Então, vamos apanhar um pouquinho, que é a Pretty Pink. Ela é uma Graptoveria, então ela tá em atividade. Essa é a Echeveria... Não, é Paquivéria. É sim a Paquivéria Pistacho. Uma planta bem bonitinha, gente.
E vou fazer a limpeza desse vaso também. Olha como elas estão bonitas, bem compactas, gente. Tá maravilhosa esse vasinho. Bem bonitinho. Essa outra que tô limpando agora, eu não sei quem é ela. Parece ser uma Echeveria agavoide, um híbrido de agavoide, mas eu não tenho certeza, não. Eu esqueci a identificação dela. Mas essa outra aqui é a Echeveria pistácio. É uma planta muito bonita, bem fácil cultivo. Cultivado no tempo, toma bastante sol também. Está numa taça que tá bem bonita, gente. Só fiz mesmo a limpeza e adubei um pouquinho. Esse vaso também tem umas duas suculentinhas que eu tô limpando aqui. Ela sofreu um pouco com a geada, deu uma macheada no centro dela, mas eu não vou retirar ela dali, não vou deixar, né? Tem uma agavoide, essa que eu tô limpando é a agavoide lipstick. Tem o eônio, sofreu um pouquinho também com a geada. E a Echeveria também, essa é uma... Esqueci o nome dela, essa que eu tô limpando. Ela é bem bonita, bem fácil cultivo, né? Acho que é a Echeveria Victor. Se não me engano, acho que é Victor. Esqueci mesmo o nome dela, gente, mas acho que é a Victor mesmo. Tem bastante folhinha seca nela. Ela saiu uma brotação do lado. Essa aqui é outra Tiniburg, ela fica bem meio rosadinha, um pouco mais pro roxo, o centro dela, mas tá bem bonitinha, gente, bonita mesmo. Olha essa coisa linda, tá o vasinho, tá meio falhado, né? Eu vou colocar aquela rosetinha que caiu, que é a rosetinha da Pretty Pink. Então, vou colocar ela ali e deixar que logo ela já enraiza. Ela é uma... acho que é uma Echeveria, então ela tá em atividade agora. Esse vasinho tá muito pequeno para essa planta, tá um caulezinho meio comprido. Eu acho que vou fazer a poda dela. É uma crassula Moonglow. Então as crassulas tá em atividade agora no inverno. Então é bom a gente estar mexendo, tirando, fazendo a limpeza dessas folhas secas. E vou cortar esse pedacinho. Eu não ia cortar, mas tá muito comprido esse caulezinho, então vou cortar. Aproveitar ver como é que tá o caulezinho dela, né? E só vou plantar, gente. Eu não fiz drenagem. Esse é o substrato que eu uso nas suculentas, gente, cactos e suculentas. Então ele já é pronto. Então facilita para mim, que às vezes eu não tenho muito tempo, trabalho, daí não tem como estar mexendo, buscando atrás de esses material para mim estar fazendo, então é mais fácil já pegar o substrato pronto, que dá um pouquinho menos de trabalho. Mas o substrato que você coloca também, deixar um substrato bem drenante para suculentas, eles vão gostar. Então tem que deixar bastante drenável o substrato. Esse vasinho é bem pequenininho, né? Então para ela vai ficar bom. Eu não gosto das crassulas também em vaso grande, porque dá a impressão de que elas ficam muito... que elas pegam mais pragas, assim, quando tá com um vasinho maior. Então, prefiro esse, eu cultivei ele no tempo, né? Então, agora só deixar enraizar e pronto. Esse aqui é uma Euphorbia apariciana. Acho que é isso. E ela começou a secar um galho ali, acho que é por conta da geada também. Então eu vou mexer um pouquinho essa terra daqui. Não vou deixar ela sozinha. Antes tinha duas Echeverias aqui, mas acabou que eu fiz a poda e ela morreu o tronquinho. Então eu vou pôr mais algumas Echeverias aqui. Então eu vou fazer a poda. As Echeverias agora estão em dormência, né? A maioria estão, né? Muitas não chega a entrar em dormência. Mas eu vou mexer com ela mesmo assim. Vou fazer a poda delas, vou plantar.
Essa daqui, gente, ela tá com umas folhas bem amarelas no centro dela aqui. Vou retirar algumas que eu tô vendo aqui, algumas eu vou deixar para ver como é que ela continua. Aí eu não vou tirar todas, não vou fazer a decapitação dessa planta agora. Mas se ela continuar amarelando folha, eu vou cortar ela para ver se não é alguma coisa no tronco, né? Ela é uma agavoide, mas eu não tenho identificação. Essa outra branquinha aqui, que eu vou limpar agora, ela é a Echeveria Orion. É muito bonita essa plantinha, ela é bem rosadinha, pequena ainda, né? Daí eu tô tirando esses matinhos que tá em volta. Vou tirar algumas folhinhas para ver se brota, porque eu só tenho essa plantinha aqui, gente. Mas ela é bem bonita, então já que eu tô mexendo, vou aproveitar e vou tirar algumas folhinhas, vou jogar dentro de outro vaso ali, para ela poder brotar. Às vezes eu faço dessa, de tirar e jogar dentro de outros vasos, em vez de fazer um berçário separado. Às vezes eu faço, às vezes não. Às vezes eu só jogo dentro de um vasinho ali e acaba nascendo, né? Vou fazer uma adubaçãozinha só nela aqui. A agavoide eu não vou fazer agora, porque esses dias eu fiz o replante dela, então não necessita de adubar agora. Esse vaso já tá quase quebrado, gente. Quer dizer, quase não, tá com a ponta quebrada, mas mesmo assim eu vou deixar por enquanto. Ainda dá para aguentar mais um pouco, né? Tá com bastante mato. Essa aqui é uma Crassula oblíqua variegata. Crassula ovata, né? Variação oblíqua. Esse nome é muito difícil de falar, gente. Mas são bastante matinhos. Esse aqui é um garfinho que eu uso para... Entortei ele para me arrancar alguns matinhos, né? Fofar a terra, alguma coisa assim. E ajuda bastante. Nossa, tá com muitos matinhos aqui, gente. Minha nossa. Bastante mato tava lá na frente. Lá na frente meus vasos enchem de mato por conta que tem grama, né? Aí tem uns matinhos lá e vem bastante semente para dentro dos vasos. Então meus vasos sempre tá precisando de manutenção, de tirar matinho. Então, por isso que eu tô querendo mudar lá na frente e colocar um piso, assim, umas lajotas lá, sei lá o que. Alguma coisinha lá que tapa aquele chão lá para ver se diminui um pouco dos matos, né? Então eu vou, mais para frente eu vou fazer lá. Mas fica bom a diferença que dá depois que a gente limpa, né? Dá uma diferença grande, tava tomado de mato. Eu resolvi, vou plantar algumas equevérias aqui também, gente. Essas aqui tá plantada há pouco tempo, eu cortei ela e plantei, então ela já tá enraizada. Então eu não vou cortar elas não, vou plantar só com as raízes normais. Tirar algumas folhinhas aqui para ficar mais, com a roseta melhor. Então tá bem enraizadinha essa planta. Então eu vou plantar todas elas aqui, acho que vai ficar bom. Aí o vasinho é grande, então cabe mais algumas plantinhas embaixo aqui. Assim a gente aproveita o espaço. E já vai ficar um arranjinho bonitinho também, né, gente? Essa mistura de plantas assim de cores fica bastante legal. Eu vou replantar esses aqui, gente. Depois eu vou levar ela para onde que tava o vaso mesmo. E vai tomar chuva se vier, vai tomar sol se vier também. Então, onde que eu pego, eu já faço os replantes e volto a plantar novamente. Apesar que esse vasinho aqui não vai aguentar muito tempo, porque ele já tá bastante meio podre, né? Que já é plástico, deixar no tempo também, ela acaba ficando bastante ressecado. Daí ele quebra com muita facilidade. Mas mesmo assim, esses vasinhos são bem bons. Apesar que faz tempo que eu tenho esse vasinho, então durou bastante. Até que ficou bonitinho o vasinho, gente. Olha, tá ficando, né? Vai ficar um pouco melhor ainda. Olha só. Adoro mexer com a terra, gente, fazer replantes. Eu é que quase não tô tendo tempo de fazer replante, mas tô precisando bastante
de fazer alguns replantes aqui, algumas mudanças de vasos, mas mesmo assim não tô tendo tempo não, mas o tempinho que a gente tem, eu já faço 1, 2 vasinhos, 3, para ir diminuindo a quantidade de vaso. Aí que esse frio também não dá para ficar mexendo muito, né? Eu não gosto muito de estar mexendo, porque ultimamente tá bastante frio. Hoje saiu um solzinho, mas até que o sol esquentar um pouquinho, gente, é muito frio. E aqui a região é muito fria, até na época de frio mesmo, dá para ficar mexendo, né? Agora, se eu tiver tempo, eu mexo. Eu não ligo se tiver frio, não. Então, se eu tiver tempo, eu vou mexer do mesmo jeito, gente. Retirar algumas pedrinhas que ficam em volta das folhas, né? Ali só para ficar o vasinho bem bonitinho, né? Soprar um pouquinho. É os truques, né, gente, que a gente usa. Ah, achei que ficou bem bonito, gente. Bem bonitinho. Aí vou aproveitar esse vasinho aqui que eu retirei a crassula e vou replantar essa Echeveria Monpou. Eu não sei se ela é a mesma Echeveria Monroy, mas eu deixei a identificação que eu comprei, né? Aí vou manter essa identificação, ver se ela cresce mais um pouco para ver se ela é igual. Mas ela é bem parecida, é branquinha também. Eu tô achando as folhinhas dela um pouquinho mais comprida do que a Echeveria Monroy. A Monroy, ela é... Mas eu acho que é porque tá pequena ainda, mas eu acho que é a mesma planta, gente. Eu acho que é a mesma plantinha. Tem gente que dá esses nomes diferentes, né? Daí, não sei se é para vender ou o que acontece, né? Mas, pra mim é a mesma plantinha. Mas vamos ver ela crescer mais um pouquinho. Achei que ficou legalzinho nesse vasinho, ficou bonitinho. Agora é só esperar ela crescer, né? Olha que coisa mais fofa. E aqui é o resultado dos vasos que eu terminei de fazer, aqui de fazer as limpezas. Montei esse arranjinho, ficou bonito, gente. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se gostou. Se gostou, deixa um like aí pra mim. Se você não for inscrito, aí se inscreva aí no canal, vai me ajudar bastante. Olha como são lindas essas plantas, gente. Tá maravilhoso esses vasinhos. Ó, só com uma pequena limpeza que a gente faz, dá uma diferença nos vasos, né? É muito bom, gente. Muito bom mesmo. Tá mexendo, tirando essas folhinhas secas, evita cochonilha, né? Olha só como ficou bem melhor. Essa aí ficou meio desganiçado, mas essa aí, ó, probleminha que teve com a geada, né? Mas vou deixar ela assim por enquanto. Não vou